Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui como convidada pela tia Josiane. Estamos reunidas aqui no propósito de trazer para vocês mais uma palavra do Senhor. Compartilhar do amor de Deus, das coisas que o Senhor fez e continuará fazendo. Amém. Né? Por nós e por todo aquele que nele crê, que acredita, que busca a presença e busca conhecimento na palavra do Senhor. Glória a Amém? Deus. Oi, crianças, tudo bem? A paz do Senhor. E como já disse a tia Leninha, muito bem, né? Estamos reunidos para adorar a Deus juntos. Amém? Você aí na sua casa, nós aqui na nossa, mas no mesmo Espírito, na mesma fé e na mesma vontade. Então, nós já agradecemos a você, crianças, seus familiares, que se reuniram aqui conosco para adorar o Senhor. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por mais este culto infantil que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá vida, nos dá saúde e podemos nos reunir mais uma vez para adorar o teu nome juntos, ó Deus. Obrigada por essa criança, Senhor, esses adultos, esses familiares responsáveis, que nesse momento, Senhor, junto com essas crianças, vão adorar e bendizer o teu nome, Senhor amado. Separou esse momentinho, Senhor, para estarmos juntos em adoração a Ti. Somos gratos, meu Deus. Fala conosco hoje, através da Tua palavra, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Vamos louvar o Senhor? Vamos, tia Leninha? Vamos. Ó, é um hino que vocês conhecem, hein? Então aí, ó, vamos louvar, fazer gestinho e adorar o Senhor com bastante alegria, amém? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó. Vem, Jericó, vem, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó. Vem, Jericó, vem, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, crianças, como vocês ouviram o hino, né? Hoje nós falaremos sobre Josué. No hino, fala sobre aquela parte da palavra de Deus, onde fala sobre Josué, né? Levando o povo para guerrear, tomar a cidade de Jericó. Não é sobre esse texto que falaremos hoje. Falaremos sobre o primeiro capítulo do livro de Josué. Amém? Mas antes disso, antes de entrarmos na memorização do versículo e antes de entrarmos na palavra de Deus, vamos fazer mais uma oração com a tia Leninha. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu peço a Ti que o Senhor venha ministrar, Pai, através da Tua palavra nos nossos corações. Amém. E no coração de cada criança, de cada familiar que está ouvindo e que vai ouvir esta palavra neste momento.
que ela venha nos conduzir, Amém. que a tua palavra venha nos orientar. Amém. E em nome de teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós possamos prosseguir firmes, Pai, na tua presença, através, Senhor amado, da tua palavra, que é luz, lâmpada, Senhor, para os nossos caminhos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Amém? Então vamos para o nosso versículo de hoje. Ele está no capítulo 1 do livro de Josué e ele é o versículo 6, que diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Josué, capítulo 1, versículo 6. Vamos lá, tia Lilinha, juntas? E você aí de casa também. Vamos lá? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Josué, capítulo 1, versículo 6. Vamos ver se a gente já conseguiu memorizar? Então agora a tia vai tirar esse aqui, ó, essa palavrinha aqui. Vamos lá? Palavrinha paz. Então vamos lá. Tira, tia. Essa tá desse lado. Amém? Vamos lá? Então, 1, 2, 3. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Josué, capítulo 1, versículo 6. Ah, muito bom. Uma palavrinha foi fácil, né? Vamos tirar essa frase aqui agora? Olha lá. Bom ânimo, porque tu. Vamos tirar essa? Então vai. Pronto. Vamos lá. Juntos, hein? 1, 2, 3. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Josué, capítulo 1, versículo 6. Muito bom, hein? Você está esperto. Mais uma vez agora. E agora nós vamos tirar o endereço. Certo? Então vamos lá. Memorização. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Josué, capítulo 1, versículo 6. Isso mesmo, crianças. Lembrando que nós memorizamos o versículo para que toda vez que nós precisarmos, o Espírito Santo venha trazer à nossa memória aquilo que nós já aprendemos, né? Mas, tia Josi, Josué. Quem foi Josué? Josué, crianças, foi o homem ajudador, companheiro de Moisés. E Moisés? Quem foi Moisés? Lembra? Moisés foi o homem escolhido por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Você lembra disso? Pois é. Então, Josué, agora nesse momento, está fazendo o quê? Está recebendo de Deus a incumbência. Quem está falando aqui nesse versículo com Josué é Deus. E ele está falando o que para Josué? Para que ele seja corajoso, que ele seja esforçado, que ele tenha vontade, bom ânimo. Por quê? Porque ele tem uma missão. E qual é a missão de Josué? Fazer com que o povo que saiu lá do Egito, que foi guiado até esse momento por Moisés, possa tomar posse da terra que Deus prometeu para eles. Então Josué agora está tendo uma ordem de Deus, uma ordem direta para ele, do próprio Deus. Ai, tia, mas por que no meio de tantas pessoas que haviam no povo de Israel, ele que foi escolhido, Josué que foi separado, quais eram as qualidades que Josué teve para ser escolhido? Então é disso que nós vamos tratar hoje. Vamos tratar de por quê e quais as qualidades que Josué tinha para ser escolhido, né, tia Menina?
Vamos lá? Vamos. Então nós vamos primeiro falar a respeito do chamado de Josué. Ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus lá no livro de Números, no capítulo 27, no versículo 18, vai falar assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. No versículo 22 e 23 vai dizer assim: E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor lhe ordenara pela mão de Moisés. Então, crianças, aqui essa palavra está dizendo que Moisés, como a tia Josi já falou, no meio de muitos, foi escolhido por Deus. Deus viu algo em Josué. A palavra vai dizer que nele habita o Espírito, né? E o Espírito Santo de Deus, ele vem para quê? Para nos capacitar, para nos instruir a fazer a obra do Senhor. E o Senhor escolhe ele para poder dar continuidade no trabalho que Moisés tinha começado, né? Isso mesmo. Verdade. Vamos lá? Deixa eu só colocar um detalhe aqui, crianças. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, né? Verdade. Como eu disse. Então a gente, tia, você acha que a gente deve ter medo? Não. Quando a gente vai falar da palavra de Deus para alguém, quando a gente vai trazer algum tipo de saudação, ou até mesmo na escola, não precisa ser só na igreja, né? Na escola, com nossos amigos, quando a gente vai compartilhar da palavra de Deus para as pessoas, a gente precisa ter medo? Não, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele nos capacita a dizer aquilo que é necessário no momento certo, né? Por que a gente aprende a palavra de Deus? Né? Porque a palavra de Deus a gente aprende, a gente guarda, e o Espírito Santo de Deus, no momento certo, quando ele achar necessário, vai nos fazer lembrar daquilo que nós precisamos dizer. E é assim, crianças, o Espírito Santo de Deus estava na vida de Josué para dar sabedoria, para dar discernimento, de saber como falar, de saber como liderar, de saber como agir. Tudo isso Deus viu em Josué. Por isso ele foi escolhido, ele foi chamado, né? Há outras questões também que havia na vida de Josué que nós vamos continuar falando, né, Josi? É, isso mesmo. Vamos continuar falando. E agora, crianças, nós vamos falar sobre Josué foi ajudante fiel de Moisés durante 40 anos. Então, crianças, todo aquele momento em que Moisés foi direcionado por Deus para tirar o povo do Egito, a partir do momento que ele sai do povo do Egito, sai do Egito com o povo de Israel, o que acontece? Moisés, ele tem Josué como seu companheiro, como seu ajudador, né? Ele está sempre com Moisés. Então, Josué foi um ajudante de Moisés durante 40 anos. Para a gente não ficar só nas palavras da tia Josi nesse momento, para a gente ter como referência, né? Eu vou ler aqui para vocês. Deixa a plaquinha aqui apoiar no Josué para ela parar aqui. Pronto. Aqui no livro de Êxodo, crianças, eu vou ler aqui para vocês no capítulo 17 de Êxodo, o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, ó: Pelo que disse Moisés a Josué, escolhei-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro
e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do alteiro. Nessa passagem bíblica, crianças, vai haver uma guerra contra o povo de Amaleque, contra Israel. E o que acontece? Moisés, ele era o representante de Deus no meio do povo de Israel naquele momento. E ele dá uma ordem para Josué. E Josué é obediente à ordem de Moisés. Na vida de Josué, havia a obediência. Ele era obediente. Quando vai haver essa guerra, Moisés vem e orienta ele. Olha aqui, vai lá, escolhe homens para descer a guerra contra Amaleque. Enquanto você guerreia fisicamente, eu e os outros dois, Hur e Arão, vamos subir aonde? No monte. Olha o que está acontecendo, crianças. Josué está guerreando fisicamente. Moisés, Arão e Hur estão guerreando espiritualmente, em oração, orando, intercedendo. Para que, crianças? Para que haja vitória naquela guerra. Então, Josué é obediente, desce, organiza o povo como Moisés manda e vai à guerra. Sabe o que aconteceu? Houve vitória sobre aquela guerra. Aleluia. Por quê? Porque eles estavam unidos, havia união entre eles e havia obediência de Josué. Mete a menina. Jesus. Isso mesmo, crianças. E a palavra nos mostra tanto, sobre a obediência de Josué durante todo esse período. Imagina, 40 anos, é uma vida inteira. E ele obedeceu, ele foi constante, Não ficou assim, hoje eu obedeço, amanhã não, hoje eu obedeço, amanhã eu vou ali em tal lugar, vou passear, hoje eu não vou com você não, tá? Hoje eu posso ouvir aquelas musiquinhas de funk, tia Leninha? Isso, Hoje eu tô lá na igreja louvando, amanhã eu posso ouvir umas musiquinhas de funk. Não, crianças, tá? Hoje eu tô obedecendo, amanhã eu respondo meu pai, minha mãe, será que pode? Não, Então, o Josué ele foi o tempo todo, durante esse período de 40 anos, obediente a Moisés e também a palavra de Deus. Isso mesmo. Porque lá, quando a gente iniciou, lembra? Quem era que estava falando com Josué quando a gente iniciou? Era Deus, dando uma ordem para ele, Só que a palavra também nos mostra que ele era obediente ao seu líder. E quem é seu líder aí na sua casa, criança? É verdade. Quem é seu líder na sua casa? Quem é seu líder na igreja? Nós também temos que obedecer os nossos líderes. Nós na igreja, os líderes que o Senhor coloca, diante de nós, obedecer ao nosso pai, obedecer a nossa mãe, aqueles que estão acima de nós temos que obedecer. Seja vocês crianças, seja nós já adultos, todos nós estamos debaixo de uma autoridade, que é Deus, e é aquele também a quem o Senhor coloca para nos poder conduzir, E no caso de Josué, era Moisés, ele era muito obediente, E a palavra do Senhor vai nos dizer também, lá em Números no capítulo 13 e 14, que Deus dá uma ordem a Moisés. Ele manda a Moisés separar homens, 12 homens com um propósito, um objetivo, e espiar a terra a qual o Senhor ia dar para eles. Olha só, Deus fez uma promessa quando eles saíram do Egito. Deus promete as coisas, E aquilo que Deus promete, crianças, Deus cumpre. Deus não esquece das coisas que Ele fala para nós. Isso mesmo. Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então, eles saíram, eles ficaram lá no deserto durante muitos anos. 40 anos eles ficaram no deserto, crianças. Mas Deus não esqueceu da promessa que Ele fez. Ele cumpriu. E aqui eles estavam se preparando
para que essa promessa acontecesse, se concretizasse. E então, ele pede para Moisés separar essas 12 pessoas para ir lá para espiar a terra e ver como que essa terra era. Se ela era boa, se ela era ruim, como que eram as pessoas que viviam lá? Era um povo fraco, era um povo forte, como que era essa terra? Será que tinha coisas boas lá? Será que tinha alimento? Será que era uma terra seca que não produzia? Como será? Tudo isso Deus manda Moisés dizer para eles e para eles procurarem saber como que era lá. Eu vou ler para vocês aqui no capítulo 13, no versículo 23. Ele fala assim, ó. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, uma verga, como também romãs e figos. Olha, tá vendo? Olha o que eles acharam lá nessa terra. Uvas. Então a terra produzia. Era uma terra boa, que dava para você plantar, né? E colher. Isso né? mesmo. Também a palavra não vai falar que só tinha uvas lá. Tinha outros tipos de produção também. Outros tipos de árvores, ó, como romãs, que dava frutos, né? Outras árvores frutíferas, como romãs, figos. Então era uma terra que produzia, né? Que dava alimento para eles. Quando eles vieram de lá, crianças, eles foram apresentar, né? Fazer um relatório para Moisés, o que tinha lá. Aí lá no versículo 26, eles vão falar assim, ó. Vou lá no 26 na parte B. Mostraram-lhe o fruto da terra. Eles mostraram a uva, colheram o que tinha lá e foram mostrando para levar para Moisés, para mostrar para ele e para o povo. O que tinha lá, o que aquele lugar, o que eles podiam esperar daquele lugar, né? Também, lá no 27 fala assim, ó. Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto, e mostrou para eles. Depois, eles continuaram falando a respeito da terra. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades, forte e muito grande. E ali também vimos filhos de Anak, os amalequitas, os heteus, os jebuseus. Então naquela terra moravam vários povos. E um desses povos eram os Anaques, que eram descendentes de povos gigantes, né? E eles olharam aquilo, olharam como era aquela terra, olharam o que aquela terra produzia e viram e falaram, verdadeiramente essa terra é boa. Caleb fala assim lá no versículo 30. Ó, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, né? Ele anima o povo. Vamos, gente, a terra é muito boa. Crianças. Eles estavam confiantes, né, tia Leninha? Sim. Só que, crianças, aconteceu uma coisa. Eles foram em quantas pessoas mesmo lá? Em 12. 12, aqui não tem mais dedo aqui, né? Mas foram 12 pessoas. 12. Né? Então, só que só Caleb e Josué viram isso. Como que pode? Foram os 12 para lá. 10 só viram coisas ruins. Só viram coisas ruins. Caleb e Josué só viram coisas boas. Nossa, é uma terra muito boa. É uma terra que produz. É uma terra que manda leite e mel. Tem povo lá? O povo lá é forte? Mas nós vamos prevalecer. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Glória a Deus. Lá no capítulo 14, no versículo 8 e 9, fala assim, ó, Josué e Caleb falando. Se o Senhor
Peraí, versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Ele está falando do povo que estava lá. Eles confiavam tanto, eles criam tanto em Deus, que eles falaram: ó, tá vendo aquele povo que está lá? Então Deus tirou deles o amparo que eles têm. Deus vai dar vitória para nós. Amém. Sabe por que ele estava falando isso, crianças? Porque o povo começou a murmurar. O que é murmurar? O que é murmurar? Reclamar, criança. O povo começou a reclamar. O quê? Tem lá na 15 naquela terra? Ah, não. Como é que eu saí lá do Egito, fiquei 40 anos aqui para ser morto por aquele povo, os descendentes dos gigantes? Ai, eu não acredito. O povo começou a reclamar. Vocês acreditam, crianças, tia Josi, que o povo quis até apedrejar Caleb e Josué? Pois é, crianças. Vocês acreditam? Mas mesmo assim eles não perderam a confiança, Isso. a fé. Quem entregaria a terra para eles, crianças? Quem? Era a força deles? Não. Eles estavam amparados pela promessa de Deus. E a promessa de Deus diria para eles que aquela terra seria deles. Se Deus prometeu, Deus cumpriria. Não importa quem estivesse lá. Não é verdade? Aleluia. Então, olha lá. Josué foi obediente, como a tia Leninha disse, obediente ao seu líder e depois obediente a Deus, né? Obediente a Deus e obediente ao seu líder. Ele tinha um espírito de obediência. Amém. Depois nós vemos que ele tem um espírito de confiança e fé em Deus. Outra coisa que nós vemos também, criança, Josué foi testemunha das 10 pragas e da libertação do povo de Israel. Nossa, tia Josi! Verdade, verdade. E só por isso ele foi escolhido? Crianças, vocês estão lembrados das 10 pragas? Vamos lá, vamos lembrar. Primeiro teve a praga em que tornou os rios do Egito em sangue. Depois teve as pragas das rãs, dos piolhos, das moscas, as pestes que atacaram todos os animais, as úlceras que eram aquelas feridas que atacaram o povo. Também teve a saraiva, que eram chuvas de granizos, né? Teve também os gafanhotos, as trevas que cobriram o Egito por 3 dias e a morte dos primogênitos. Tudo isso Deus mandou para assolar o povo do Egito, para que Faraó libertasse o povo do Egito. Tudo isso aconteceu. Depois, lembra, eles passaram quanto tempo no deserto? 40 anos no deserto. E o que aconteceu durante esses 40 anos? O povo murmurava. Deus mandava o maná do céu. Ah, mas o povo queria carne, tia Leninha. Aí Deus mandava as cordonizes. Também não estava bom, tia Leninha. Eles estão passando sede. Ah, então está reclamando porque está passando sede. O povo de Israel lembra da cebola, tia Leninha, que eles comiam lá no Egito. Então, começam a murmurar. E as murmurações do povo foram crescendo, crescendo durante esses 40 anos, até que Deus se entristeceu. E aí, crianças, nós vemos aqui, ó, no livro de Números também, capítulo 26, versículo 65, diz assim, ó: porque o Senhor dissera deles que certamente, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.
Então, crianças, no meio daquele povo que agora, junto com Josué, vai herdar a terra prometida, existem só dois que ouviram, foram testemunha de todo o processo que o povo teve até chegar àquele momento. Somente Josué e Caleb. Tia, mas por que isso é importante? Por que é importante? Porque só Josué e Caleb se manteram firmes, obedientes, confiantes e com fé, a ponto de, quando chegar a hora, crianças, de herdarem a terra prometida, eles estarem lá e verem as promessas de Deus se cumprindo. Houve fé no coração deles, houve perseverança no coração deles, houve o Espírito de Deus, como a tia Leninha falou lá no início. E aí, eles conseguiram permanecer. Parece simples, né? Mas não é simples. Se ele estava até aquele momento lá, é porque Deus se agradou dele. Encontrou nele fé, encontrou nele obediência, encontrou nele perseverança, crianças. Nós vemos nesse versículo que nós lemos que Deus falou, nenhum deles vai viver. Nenhum daqueles que murmuraram no deserto sobreviveram para herdar a terra prometida. Só Josué e Caleb. Então, a perseverança de Josué, a obediência de Josué, fez com que ele chegasse agora à liderança, criança. Pensa nisso. Como que você está? Como que você está agindo? Você é obediente ou você é de vez em quando obediente? Você crê em Deus ou só de vez em quando você crê em Deus? Você ora confiando que Deus vai agir e se Deus prometeu, ele vai fazer? Ou você de vez em quando duvida? Josué creu, confiou, esperou, perseverou, teve fé até o fim e recebeu todas as promessas de Deus. Né, tia Leninha? Isso, tia Júlia, é verdade, crianças. Então, nós aprendemos com essa história, né, com o exemplo de Josué, a estar de contínuo na presença de Deus, né? Buscar sempre conhecimento da parte de Deus, da palavra de Deus. Sabe por quê, crianças? Como é que Josué, ele conseguiu prosperar? Como é que ele conseguiu se manter, né, dessa forma durante tantos anos? Como? E será que se ele conseguiu, eu e você consegue, crianças? Sim. O que vocês acham? A Bíblia, eu sempre falo para as crianças lá, sabe, tia? Que a Bíblia, ela está aqui, Deus deixou ela para nós como guia, como orientadora. Por quê? Porque ela dá os exemplos bons, tia, e dá os exemplos ruins. Né? Mas as crianças às vezes perguntam lá na igreja, mas por que na Bíblia tem exemplo ruim? Criança, não sabe por quê? Porque é para mostrar para nós o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer. Isso. E Josué é um exemplo bom que nós devemos seguir, né? E ele nos ensina como é que a gente consegue se manter, né? Sendo obediente, não só a Deus, mas também aos nossos líderes, né? E também ela nos ensina, vou ler para vocês, aqui em Josué, no capítulo, primeiro eu vou ler no capítulo 1, no versículo 2, tá? Que fala sobre a ordem que Deus dá para Josué. Fala assim, ó, é Deus falando com Josué, tá? Fala assim, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus deu uma ordem para Josué. E o que vocês acham que ele fez, crianças? Você acha que ele obedeceu? Ou que ele fez como a tia falou, hoje eu não vou obedecer não? Hoje eu estou cansado? Lá no versículo 10... vai dar essa resposta para a gente. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai o povo,
Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei o Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Então Josué obedece a ordem de Deus. Olha aí, mais uma vez mostrando, né? Mais um exemplo de obediência de Josué. E lá no versículo 7 e 8 vai falar assim, agora Deus falando com Josué de novo. No capítulo 1 ainda. No capítulo 1 ainda, tá? Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Amém. Antes, medita nele dia e noite, para que te tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho. Então, prudentemente te conduzirás. Amém. Olha só, o que é que tinha na vida dele, né? De especial. O que é que ele tinha que fazia com que ele desse essa continuidade, com que ele não parasse, com que ele tivesse fé, né? E é uma fé que não oscila, que não é de vez em quando, é uma fé constante. Contínua, né? O que era? Obediência, criança. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obediência. Conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Porque quanto mais nós, crianças, conhecemos a palavra do Senhor, mais nós nos aproximamos dele, né? E o Senhor orienta a Josué a não se distanciar, não se apartar da palavra do Senhor, não se separar dela e nem dele. Porque tia Josi, se eu me distancio da palavra, de buscar a orientação nela, de conhecer ela, automaticamente eu também estou me distanciando de Deus. Verdade. Né? Então, Deus orienta ele a não se afastar. Ao contrário, a meditar de dia e de noite. Porque só assim, através da palavra do Senhor, é que ele prosperaria no caminho dele. Amém. É que ele seria bem conduzido. Então, crianças, o que a palavra nos ensina também hoje? Que através da palavra, só através da palavra, nós iremos bem. O nosso caminho vai prosperar. Tudo que a gente fizer vai dar certo. Né? Às vezes não do jeito que a gente quer. Né? Porque às vezes a minha vontade, tia Josi, não é a vontade de Deus. Isso mesmo. Né? Às vezes o que eu quero não é o que Deus quer. Né? Mas Deus sempre tem o melhor para mim e para você, criança. Amém. E outra coisa também, criança, que Josué tinha, sabe o que era? Fé, confiança em Deus. Olha só, no meio de 10 pessoas, né, que viram tudo aquilo na terra, tudo que ela tinha de bom, eles não olharam para as coisas boas, crianças. Eles olharam para as dificuldades que eles iam encontrar, tia. Né? Mas Caleb e Josué, eles olharam e confiaram, lembraram da promessa do Senhor e creram. Amém. Então, criança, aquilo que o Senhor nos promete através da palavra do Senhor, né? Creia. Mesmo que você não está vendo o resultado, mesmo que você olhe às vezes a situação, será que isso vai acontecer mesmo? Creia. Continue crendo, porque o Senhor é fiel, Ele cumpre com a palavra dele. Criança, olha lá, no versículo 9 vai dizer assim, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha só, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo e não pasmes. Confiança, eles creram na palavra do Senhor, né? Não só agora, mas durante todo esse percurso, todo esse período, eles continuaram crendo na promessa do Senhor. Então, criança, não deixe de crer, não deixe de confiar.
Mesmo que as pessoas venham e falem pra você, essa situação, não tem jeito. Como que a gente vai vencer isso? Como que a gente vai conseguir chegar num bom resultado, olhando as circunstâncias? Olha, criança, creia, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que a gente quer e aquilo que a gente nem imagina, além daquilo, que nós pensamos, Ele faz, criança. Porque Ele é Deus. Amém. Ele é poderoso. Amém, tia Josi? Amém, crianças, Deus faz além do que nós imaginamos. Porque, como a tia Leninha falou, Ele é poderoso. Creia somente. Amém? Aprenda com Josué. Aprenda a ter confiança, a amar a Deus acima de todas as coisas, a ter fé, a orar e a meditar na palavra. Amém? Vamos orar, tia Leninha, para encerrar? Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, por esse momento maravilhoso, pela tua santa e maravilhosa palavra revelada, pelo louvor, Senhor, que entregamos a ti. E porque sabemos, ó Deus, que o Senhor fala e nos ensina. Ensina a nós, ensina a cada criança e os seus responsáveis. Que o Senhor venha tratar no íntimo e na necessidade de cada um neste dia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Amém. Um forte abraço meu, da tia Leninha. Amém. Um beijo bem gostoso e até a próxima. Tchau, crianças. A paz do Senhor. Até mais, viu?